É uma carta, amados, que Paulo escreveu aos Efésios. Quem são os Efésios? É uma carta pastoral? É dada a líderes? É dada a pastores? Não, é uma carta que ele escreveu à igreja que está em Éfeso. Sabe, a igreja que está em Éfeso. E ele pede assim, olha, rogo-vos. Porque a gente vê que é uma prática que a nossa carne não gosta, não é de agora, não é da nossa época. Não é o afastamento, o esfriamento, sabe, a dificuldade, a falta de vontade, a falta de tempo, não é de hoje, é de sempre. Desde que o homem foi destituído de Deus, sabe, foi ali tirado, desde que Adão caiu, há uma luta da nossa carne permanecer na presença de Deus. A gente sofre, irmãos, sabe, a nossa alma chora, a nossa alma sente fome, a nossa alma sente sede de justiça. Não da justiça política, não da justiça. A nossa alma sente sede da justiça de Deus, da misericórdia dele consertando, da misericórdia dele curando, da misericórdia dele consolando. Quem está entendendo diz amém? Sabe, por isso que o Paulo, que estava pastoreando Éfeso, manda uma carta dizendo assim, rogo-vos. Sabe, ele estava rogando ao povo. Quem? Ele que estava preso. Está entendendo? Ele que estava preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então quer dizer, estamos relembrando os Efésios do seu chamado. Você foi retirado da sua velha vida, você foi retirado de lá, você foi resgatado pelo Senhor. Sabe, aquelas coisas não te pertencem mais, a velha vida não te pertence mais. Sabe, ele está clamando àquele povo de Éfeso, sabe, algo muito atual, que vai sempre ser clamado, porque a nossa carne tende a se afastar. Sabe, a tendência de nós irmos para longe de Deus. E nós podemos viver, se nós estivermos integrados. E tá bom, você falou integrado. O que é integrado? Integrado significa que se integrou, adaptado. Olha só, queridos, que palavra. Adaptado. Mais forte que adaptado, incorporado. Está aí, meu amado. Incorporado. O que é estar incorporado? O que é estar adaptado? Adaptado é quando você, sabe, não sinto mais frio. Já me acostumei com o frio. Adaptou. Já me acostumei com esse calor. Adaptou. Eu vim numa igreja que não batia palma, mas já estou acostumado com as palmas. Adaptou. Eu queria uma igreja que dissesse glória a Deus. Essa aqui não fala. Adaptei. Estou amando eles. Sabe? Todo mundo de máscara, parece amordaçado, mas está de máscara. Adaptei. Eu adoro a palavra aleluia, não ouço, mas me adaptei. Diz um aleluia aí. Aleluia. Doeu? Pergunta para quem está do lado. Pergunta para quem está do lado. Doeu? Ele disse sim. Se ele disse sim, é por isso que ele não falava. Agora já descobrimos, né? Aleluia. E daí o que acontece aqui, amados? Adaptado, a gente vai se adaptando. A gente vai se adaptando. Sabe, você pede uma coisa e não é correspondido. Já estou acostumado. Já falou isso? O que acontece? Você está se adaptando a uma situação. Costumam sempre pegar no meu pé. Já estou me acostumando. Olha aí, ó. Estou adaptado. Mas tem uma palavra mais poderosa no significado de adaptado, que é incorporado. Sabe, você faz parte agora. Você faz parte agora. Cristo, meu irmão, te chamou e está falando para nós hoje, para mim e para você, e para você que está aí também, sabe, está falando para nós que nós somos incorporados. Sabe aonde? Aos irmãos, à igreja. Como igreja, somos incorporados. Temos que nos sentir assim, temos que estar assim. Sabe, temos que ter paciência com os irmãos mais fracos. Temos que, sabe, nos inspirar nos irmãos ousados. Mas é isso, temos que estar incorporados. Sabe, se tem alguém mais lento que você, ajude ele a andar mais rápido. Se tem alguém mais rápido do que você, tente acompanhá-lo. Por quê? Porque agora estamos incorporados, aleluia.
Sabe, não é uma questão de documentação, nem de vestimenta. É uma situação que você tem que estar no teu coração. Irmão, você tem que estar no teu coração, senão o Senhor não me acordaria. Quando eu pedi para Ele uma palavra, Ele não me acordaria com uma palavra escrita incorporada. E a obra do espiritual é tão grande, a obra espiritual é tão poderosa, sabe, que por vários e vários motivos, você tinha para não estar aqui. Mas por acaso, vai que deveras, hoje você aqui está. Então o que quer dizer isso? Que não é só Deus Todo-Poderoso falando comigo, é o Senhor Todo-Poderoso falando conosco, para que nós nos reunimos aqui e entendemos o que é estar incorporado à sua igreja, ao seu corpo, aleluia. Sabe, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, aleluia. Você está entendendo? É isso, irmãos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito interessante quando o povo de Israel, depois de caminhar 40 anos pelo deserto, eles entram na terra prometida, o Senhor lhes apresenta. Logo de cara, quando eles entram na terra prometida, Ele lhes apresenta 2 montes. Esse monte é o monte da maldição. Esse monte é o monte da bênção. Decide qual vocês querem subir. Está entendendo? Porque o Senhor não nos proíbe, não nos vai cercar, não nos vai prender. Sabe, por nós estarmos incorporados, sabe, em Cristo, não quer dizer que nós vamos estar, sabe, agora sempre reunidos. Não, nós vamos nos espalhar por aí. Mas sabemos do que somos incorporados, sabemos do que fazemos parte, sabe, e o Espírito nos faz unir novamente. E nós nos espalhamos de volta, e o Espírito faz nos unir novamente. Por quê? Porque nós sabemos de onde fomos incorporados. Sabe, então está aí a situação, está aí a verdade. Aonde você tem se alimentado? Aonde você tem buscado alimento? Como está a tua alma? Está transbordante, rica? Está cheia de graça? Está sentindo a paz de Cristo? Tenho passado por várias tribulações, por várias situações. Irmãos, tem vários caminhos. Tem o caminho da ciência, né? E a ciência se subdivide em tantas coisas, na química, na natural, tem vários caminhos. Mas quando a gente escolhe o caminho da palavra de Deus, muitas dessas outras coisas nós podemos deixar. Por quê? Porque a gente descobre que nenhuma delas trabalha muitas vezes nas nossas frustrações da alma, no psicológico do ser humano, naquelas mágoas profundas. Sabe, tanto do homem porque conhece o homem, e tanto da mulher porque conhece a mulher. Sabe, porque foi Deus quem criou o homem e criou a mulher, por isso que trabalha neles profundamente. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? Sabe o que acontece aqui, queridos? É que você que está aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra, sabe, está recebendo algo diretamente para você. Porque Deus conhece, Deus é o teu Criador, Deus é o teu Senhor. Ele sabe como você é, Ele sabe quem você é. Por isso que Ele fala comigo, mas fala contigo. Por isso que você foi trazido pelo Espírito Santo, porque para ouvir a palavra. Assim como o Senhor nos chama para ser integrado, Ele nos pede algo em troca. E como que eu posso responder essa incorporação? Olha, você vai ser incorporado no corpo de Cristo. A partir de agora você está incorporado ao corpo de Cristo. Eu quero sair daqui hoje contente, sabendo, olha, sabe, aquele lá tem aquilo, aquele lá acha aquilo, aquilo lá está lá, mas eu estou incorporado à casa de Deus, eu estou incorporado à igreja do Senhor, eu estou incorporado ao corpo de Cristo. Chame como você quiser, mas eu sei que eu estou incorporado. Sabe, você pode sair dessa certeza. As pessoas falam, mas como eu posso responder a isso? Sabe, para me ligar, para verdadeiramente, a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Sabe, integrado. Sabe, integridade. Tem que fluir em mim integridade. É algo que está pedindo ali no Efésios. É algo que está falando ali no Efésios. Integridade. E o que é integridade? Estado ou característica daquilo que está inteiro. Inteiro. Sabe?
Uma das coisas que me corta o coração, sabe, é quando as pessoas entram por essa porta. Hoje nem tanto, mas quando eu falava isso aqui há bem tempos atrás, vocês que são mais antigos da igreja vão lembrar, que eu falava assim, é o cúmulo como as pessoas estão lá fora, sentam na frente da televisão e acreditam em tudo. Acreditam em tudo. Daí quando eu entro nessa porta, sento nessas cadeiras, desconfiam de tudo. O que quer dizer isso? Nunca entraram inteiros. Nunca usaram de integridade para com Jesus. Nunca foram íntegros com Cristo Jesus. Nunca foram totalmente de Cristo. Eu vou deixar um vale transporte, porque se a coisa der errado eu vou embora. Eu vou deixar o pé aqui atrás, porque se eu ver que a casa cai, eu só puxo o outro. Está entendendo? E olhe só o que é integridade. É a mesma raiz de integrado. São dois significados diferentes, mas vem da mesma raiz. Olhe só, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza, característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Aleluia. Está entendendo? Sem mácula, como a gente olhou ali, sabe? Sem situação, sem guardar nada ali. Tende paciência com o mais lento. Acompanha, tenta acompanhar o mais rápido. Sabe? Seja forte com o mais fraco. E aprenda a ser mais forte com quem é mais forte. Aleluia. Sabe o que é isso? É suportando-vos uns aos outros. Aleluia. Sabe? Dando suporte àquele que precisa. Sabe? E também sendo suportado pelo aquele que pode te ajudar. Aleluia. Está entendendo? Isso é unidade do Espírito. Por isso que ele diz, trabalhando a unidade do Espírito, por isso que ele diz, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Salvador, um só caminho. Aleluia. Estão compreendendo comigo? Tá, pastor, diante de todas essas coisas, por que eu não posso ser como os outros? Porque esse mundo, amados, ainda mais nos nossos dias, veja só, estamos passando ainda por uma pandemia. Quando eu pensei que estava melhorando, estava vendo aí que nosso governador vai sair na caça das festas clandestinas. Porque de acordo com o estudo deles, as baladas e as festas clandestinas estão causando o aumento da infecção no Paraná. Eu pensei que não ia aumentar mais, irmãos, né? Eu pensei, não vai aumentar mais. Deu no jornal de antes de ontem 44%, né? Então um dos estados que mais teve queda de mortes. O nosso, o Paraná, 44% de queda de mortes. Eu falei, glória a Deus, vamos vencer agora. Mas daí hoje de manhã já vou buscar e falei, mas meu Deus do céu, eu recebi uma notícia boa antes de ontem. Estou com o meu coração ansioso aqui, Salmo 122 queimando no meu coração. Sabe, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, domingo vai ter culto. Sabe? E de repente já começa esse burburinho. Eu falei, vamos fechar de novo? Vamos, quando estamos tentando nos reagrupar, olha só, chamei, tinha mais gente para vir hoje, não vieram. Porque a gente chama e eles não ouvem. Chama e eles não vê, né? Vai fazer o quê? Vai amarrar? Não. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos que se sentir integrado para inteiramente, com integridade, servirmos ao Senhor. Falei da pandemia? Por que está falando da pandemia? Porque lá no passado, sabe? Lá em Êxodo 11, abra para mim, Carol. Êxodo 11, versículo 4 ao 7. Olha só o que diz. Vamos até o 7. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais.
E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, semelhante nunca haverá. Olha só, amados. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença. Olha só, estão entendendo? Estão entendendo? Não é o pastor falando para vocês, o pastor está lendo a Bíblia. Se você crê na Bíblia pelo menos como eu creio, você não precisa conhecer como eu conheço. Você pode ser muito mais louco, você pode acreditar na Bíblia como eu creio. Amém, amados? Daí acontece, olha só: para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Amém, amados? Por que o Senhor escreve isso dessa forma? Por que o Senhor coloca ali, sabe, que houve, vai acontecer e nunca mais haverá igual? Porque é um momento ímpar, é um momento que nunca mais será igual, mas é um momento terrível, é um momento de grande dor, e o Senhor vai fazer diferença. Diferença. É nessa hora, eu vou dizer para você, se eu e você estivéssemos lá, nessa hora você podia estar coçando a cabeça assim: integrado, integridade, isso aqui é pregação ou é aula de português? Nós vamos ler a Bíblia ou vamos ler o Aurélio? O pastor devia entender, né? Porque se for para ler o Aurélio, já sou mais velho, não precisava ler. Hoje não precisava ter vindo. Eu queria saber o negócio da Bíblia. Quero revelação. O que vai acontecer com a minha vida amanhã? Acabei de te contar. E se por acaso houvesse uma carta assinada sobre o dia de amanhã dessa forma, garanto a você, você viria atrás de mim da aula de português e dizer assim: eu quero estar integrado. Pastor, eu estou entendendo? Vai haver diferença. Vai ter diferença. Vai ter diferença entre quem? Entre o Egito e Israel. Pastor, eu quero estar integrado. Eu quero estar integrado. Quem está entendendo aí diz amém. Quem está entendendo isso? Porque o que acontece? Paulo chama essa história como hoje, sabe? Como aio, sabe? Como história para criança. Porque a história de Cristo Jesus é muito mais sublime. O valor de Cristo Jesus é muito maior. Você está entendendo? Mas, vou dizer, na nossa carne, diga assim, na nossa carne, a dor continua terrível. É isso que nós não estamos apercebidos. Estamos deixando escapar entre as mãos. Estamos deixando se afastar de nós. Por quê? Por coisas bobas, por coisas vãs, por coisas que vão ficar, por coisas que não prestam. Estamos deixando escapar dos nossos dedos. Por quê? Ah, não, porque, sabe, eu conheço a história. Você conhece a história? E ela está ali só para contar para nossas crianças? Sim, hoje eu acredito. Para mim, isso é uma história que me serve como um conhecimento infantil. Por quê? É como minha mãe me ensinou quando eu fui sair na rua a primeira vez. Antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados. Irmãos, eu tenho 50 anos e 49. E quando eu vou atravessar a rua, acredita que eu ainda ouço? E atravesso? Então quer dizer, da mesma forma, essa palavra é válida para mim. Tem momentos para que a humanidade não esqueça, para que a humanidade não se perca toda, para que muitos se salvem. Deus entra com diferença. E todas as vezes que Deus entra com diferença, eu vou dizer, se chegar perto de você, você vai querer estar integrado. Se bater a tua porta, você vai querer estar integrado. Eu não quero fazer parte dos egípcios. Pelo que Moisés falou, eu não quero fazer parte desse time. Eu quero fazer parte desse time. Sabe, é essa a situação. Sabe, e eu vou dizer para você, essa carta está com outras letras, mas está escrito: Jesus Christ is coming back. Sabe, Jesus Cristo está voltando. O que quer dizer isso? Que quando Ele vier, Ele vem para buscar a sua igreja. Você vai querer estar integrado. Você vai querer que
se você morreu integrado, você vai querer que os teus estejam integrados, e os filhos dos teus estejam integrados. Você está entendendo? Porque agora estamos falando conversa de adulto. Jesus está voltando. Esse símbolo é muito maior do que esses, porque na palavra de Deus diz: pecaram contra Deus, mas houve perdão. O Egito pecou contra Deus, mas houve perdão. Você está entendendo? Sabe, pecaram contra o Filho. Os israelitas crucificaram Jesus, sabe, com mão de obra romana. Crucificaram, mas houve perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito, esse não tem perdão. Por quê, queridos irmãos? Porque é a última voz, é o último alerta. É o último alerta. No second chances. Não tem segunda chance. Não há segunda chance. Pecou contra o Espírito, não tem segunda chance. Eu quero estar integrado. Eu quero estar integrado. Vamos continuar? O 12, vamos para, nós lemos o 4 e o 7, né? Agora vamos para o 12, Carol. Do 12 ao 13 só. Êxodo 12 e 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 12, do 12 e o 13. Olha só. E aquele sangue, isso, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu, olha só, queridos irmãos, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 13. Não, peraí, o 12 e o 12, 13. 12 e 12, isso. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, olha só. Eu ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Então está ali. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quando você vai fazer uma receita, e no vídeo que você está vendo a receita, a pessoa pega assim, e todas aquelas marcas super caras, sabe? E daí você vai ver o bolo, o pudim, sabe, o churrasco dele tem uma aparência muito mais legal, tem uma aparência muito boa. Daí você vai querer fazer, só que você não tem coragem de gastar tanto quanto ele gastou. Daí você compra tudo, sabe, bem inferior. É importante que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você sabe disso, sabe ou não sabe? E daí o teu negócio não fica igual ao dele, o teu churrasco não fica igual ao dele, o teu bolo não fica igual ao dele, sabe? Não fica. Por que não fica? Porque as coisas não tinham o mesmo condimento, as coisas não tinham o mesmo valor. É isso, queridos irmãos, que Hebreus diz para nós. Se Deus aceitava antes, se Deus aceitava antes sangue de cordeiro, de bodes, de boi, e isso era muito sério, se Deus aceitava antes, sabe, o que é mais barato, não é verdade? O que parece mais simples, sangue de cordeiros, né? De animais, vamos dizer assim. Imagine agora, imagine hoje, que ele aceita o sangue de Jesus. Imagine hoje quanto é sério
pois é o sangue de Jesus. Imagine o quanto é sério hoje, pois é o sangue de Jesus. Não é mais sangue de boi, não é mais sangue de cordeiro, não é mais sangue de cabrito. Hoje é o sangue de Jesus. Entendido até aqui? Por que eu estou falando isso? Porque, sabe, hoje o valor é muito maior. Hoje é muito mais profundo. Hoje o sacrifício é inigualável, incomparável. E o que aconteceu aqui, queridos irmãos? Para que Israel fosse livre da mortandade, para que Israel fosse, sabe, diferenciado da mortandade, para que Israel fosse diferenciado da mortandade, o Senhor aconselha eles a se reunirem. Está entendendo? Com horário marcado e tudo. Com hora marcada e tudo. Hora para começar, hora para terminar e o que tem que fazer durante aquele momento. Sabe, Deus anuncia a eles e diz assim: olha, vocês têm que fazer isso. E vocês vão matar um cordeiro. E vão ter que assá-lo. E vão ter que comer ele todo. E se a sua família não comporta comer um cordeiro, se é pouco, matem 2. Se um cordeiro é muito, chame outra família pequena. Mas vocês têm que comer tudo. Vocês estão entendendo? E o sangue daquele cordeiro, vocês vão marcar o umbral da porta. Olha só. O sangue daquele cordeiro vocês vão marcar o umbral da porta. Por quê? Aí mostra que vocês estão integrados. Aí mostra que vocês estão incorporados. Está me entendendo isso, irmãos? É muito sério. Porque a praga está passando. Sabe? E é muito sério. Você já reparou que tudo que Deus faz em 7 dias, 12, né? 3, 7, né? 12, 3. Quantas pragas tem no Egito? 10, 12, 11. Tudo que Deus faz é 12. Tudo que Deus faz é 3, né? 7. Quantas pragas foram do Egito? 10, 12 ou 3? Só você arriscou falar, mãe. Todo mundo ficou assim, agora já não sei mais. Sabe por quê? Porque 10 é número de homens. É a linguagem que o homem entende. Nem vamos entrar aqui na cabala, mas é a linguagem de homens. A linguagem que o homem entende. É a linguagem do Egito. Sabe? 10 era a linguagem do comércio do Egito. Sabe? 10 é a linguagem dos arquitetos do Egito. Sabe? 10 é a linguagem, sabe, dos astrólogos, dos astrônomos do Egito. Por isso que Deus colocou uma coisa que eles entendessem. Sabe, alguma coisa está vindo que nós não estamos entendendo de onde é, mas nós sabemos que é alguma coisa vindo, porque é 10. Sabe? Vamos ver só? A camisa mais pesada da seleção brasileira qual que é? Não é verdade? Então, é o número que nós vamos entender. Vai falar com o brasileiro, né? Quem é o camisa 10 da sua igreja? Né? Todo mundo vai falar assim, quem que é o André já? Né? Sabe? Todo mundo já vai se entender. Uma linguagem que os egípcios entendessem que estão apanhando, porque estão apanhando. Por isso que, sabe, aconteceu um terremoto no Japão. Por isso que acontece, sabe, situações e situações. E por isso que tem aquele terremoto na Malásia, sabe? Por isso que acontece essas situações no México. E reparem
Repara, povo, Deus está falando na sua língua para que vocês entendam. Deus está usando a sua linguagem. A linguagem de Deus usa outros valores, mas Deus fala no seu valor para que você entenda. Hoje vivemos uma peste mundial, porque nós estamos na globalização. Então vamos falar de mundo. Quanto tempo teve o ebola lá na África e ficou lá e nós estávamos assim, ó? Quanto tempo o mundo fazia assim, ó? E o ebola matava lá na África, Não é verdade? E agora? E agora estamos falando a linguagem que nós entendemos, globalização. O que dói no japonês, dói no chinês, que dói no indiano, que dói no israelense, que dói no árabe, que dói no turco, que dói no africano, que dói na pontinha do Brasil ali no Ceará. Veja só. Vocês viram que eu andei pelo mapa? Nem repararam, né? Mas eu andei pelo mapa, né? E o que acontece, sabe? Vai indo, dói em todos. É uma linguagem que Deus entende. Foi Deus que mandou essa praga. Deus está no controle de tudo. Um motivo tem. Só que diante de todas essas coisas, eu prefiro estar integrado. Se for para morrer, morro por fé. E se for para viver, vivo na fé. Você está entendendo isso? Porque eu quero estar integrado. Entender o sangue. Vamos para terminar. Êxodo 12, o 24 ao 27, Carolina. Olha só o que diz. É Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este. Duvido quem lê. Nossa, olha só, mas pensei que nós estávamos com problema, já não glorificamos, daí não sabemos ler. Baixa de volta para mim lá o 25. Olha só, e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará. Pastor, eu não tenho terra. Eu também não tenho terra, mas Deus me deu uma terra. Sabe? Deus me deu uma terra. Sabe? E a terra de estar aqui. Sabe? A terra que Deus me deu. Sabe? Uma terra onde eu posso glorificá-lo, servi-lo, adorá-lo. Sabe? Ajudar as pessoas e ser ajudado por aqueles que são mais fortes do que eu. Porque estamos aqui suportando-nos uns aos outros, né? Estamos aqui em comunhão, estamos aqui em unidade. Sabe por que isso é tão combatido? Por que isso é tão metralhado? Por quê? Porque aí há salvação. Sabe o que o diabo quer? Que nos dispersamos. Por quê? Não há garantia que Jesus me chamará pelo meu CPF. Mas a garantia é que Jesus chamará a sua igreja e aqueles que ali estão integrados. Sabe? Você sabe quando você faz parte da igreja. Você sabe. Talvez eu olhe para você e fale assim: não, esse daqui faz parte da igreja. Eu já olhei para tanta gente que olhei e falei assim: não, esse daqui faz parte da igreja. Eu devia ter falado, porque eu acho que eu não falei e foi embora. Sabe? Tantos assim: ah, esse aqui faz parte da igreja. Sabe? Agora eu já nem falo, porque assim, daqui a pouco vem, daqui a pouco vai. Daqui a pouco diz que é meu irmão, sangra, chora, não sei o que, tal. E daqui a pouco vai embora, né? Venham aqui, casa, batiza, cria filho, tal, apresenta e vai embora, né? Mas não, voltando ao que é sério, porque esses nós sempre vamos ter. Voltando à integridade, voltando ao ser integrado, voltando àquele que quer crescer integrado, com certeza de, olha, se eu vou ser bem de vida, se eu vou ser assim, se eu vou ser assado, não sei. O que eu sei é que no meu dia eu estarei com o Senhor, né? Então tá ali, sabe, essa palavra culto. Culto, que culto é este? Que culto é este, amados? Que culto é esse para sempre? Você está entendendo? Há uma divisão, há uma separação, e nós não podemos estar no meio e nem do outro lado. Temos que estar integrados.
Sabe, é isso que as pessoas não entendem. Sabe, vem visão, tem isso, tem aquilo, e saem serelepes por aí. Estão apanhando e nem sabem por que estão apanhando, porque estão entendendo a linguagem de Deus. 12, 7, 3, né? E vem aqueles papos de passou o ciclo, passou a época, passou o ano, a primavera nova e tal, e vem uma decifração assim, tudo doida, e daí saem por aí e estão apanhando, e não sabem por que estão apanhando, porque querem ler no mundo 10 a linguagem de Deus 12. Querem ver no mundo que é 10, onde Deus fala a língua do mundo, onde Deus está ali levando o mundo a rédea curta para que eles venham reconhecer a Cristo e possam se salvar, porque é interesse de Deus que todos se salvem, né? E o que acontece, sabe, é o Senhor ali puxando com mão forte, como estava mostrando para o Egito ali. E o que acontece? As pessoas não compreendem, não entendem, então está ali. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará. Sabe, toda a minha vida eu dormi sobre um teto, mas eu entendi a terra que o Senhor me deu quando eu aceitei Jesus como meu legítimo Salvador. Eu entendi a terra que o Senhor me deu quando eu fui integrado à sua igreja. E os poucos momentos que eu estive triste com a igreja, que eu estive afastado da igreja, como eu sofri, porque eu aprendi a falar 12, 3, sabe, 7, e o mundo fala 10. E daí aqui, e acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, entendido? Como tem dito, guardareis esse culto, 26. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Você está entendendo? É a grande situação, amados, que a gente não se apercebe. As crianças estão crescendo. As crianças estão crescendo. Você já parou e tirou uma base ali com o teu filho para ver se ele é crente? Ou se ele só te acompanha? Você já teve uma conversa com o teu filho frente a frente, se ele é crente ou se ele só te acompanha? Se ele consegue compreender? Se ele consegue internar alguma coisa? Ou ele só está vivendo uma religião vã? A primeira chance ele pode escapar. Aproveite agora que ele está aqui dentro, ele está perguntando: que culto é este? Aproveite enquanto ele te acompanha. Sabe que ele tem medo de lá fora, e daí ele fala assim: não, eu tenho que ficar na proteção do meu pai, eu tenho que ficar na proteção. Aproveite e apresente a ele que culto é este, porque vai chegar a época que você vai querer correr atrás dele e dizer assim: olha, eu quero te apresentar o culto. Ele fala assim: não quero saber do teu culto. Vocês estão entendendo isso? Pode chegar a hora que eu quero te falar do culto. Que culto é esse? Sabe, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? 27. Então direis: este é o sacrifício de Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Por que nós nos reunimos aqui? Para celebrar Jesus Cristo. Por que nós nos reunimos? Por que nós saímos da nossa casa e viemos à casa de Deus? Com gratidão no coração. Para quê? Para celebrar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é meu culto. Que culto é esse? Que culto é esse? O culto do meu Salvador. O culto daquele que tem a vida eterna. O culto daquele que tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o culto ao Senhor. É por isso que saímos do nosso lar e nos reunimos. É por isso que estamos integrados, porque estamos incorporados no corpo de Cristo, fazemos parte, temos vontade. É por isso que eu estava ansioso, depois de terça no poder, depois de quinta no poder, domingo eu vou, aleluia. Sabe, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, aleluia. Por quê? Porque tenho que celebrar a minha vida. A minha vida onde? Incorporada no corpo de Cristo. Que corpo de Cristo? No meu culto. No meu culto. De que culto? Do meu Salvador. Daquele que morreu pelos meus pecados. Aquele que ungiu a minha testa com sangue.
que toda a ira de Deus passa, que toda doença, que toda praga passa, e vem aqui dizer assim: esse tem a marca, esse tem a marca da promessa, aleluia, aleluia. É aí que as pessoas se esquecem, é aí que as pessoas perdem o valor. Para que igreja? Para que culto? Por isso que estão todos frios, cheio de visão que não dá em nada, sabe, cheio de teoria que acaba em poeira, cheio de diálogo, sabe, ficam dialogando e falando, e tá rolando, agora eu vou soltar, e tá rolando um verbo meio gospel assim, todos eles falam meio igual, eu já começo a ouvir, já passa adiante. Esse linguajar é lega, de Bíblia não tem nada, tem muito positivismo. Se está tudo bom é de Deus, se está tudo ruim não é de Deus, alguma coisa está acontecendo, é pecado, é isso, é aquilo, não tem nada a ver com isso. Quebra-se, sabe, se entortam, se arrebentam quando vê que aquele que eles diziam que estava errado ganhou, e aqueles que diziam que estava certo perdeu. Nossa, dá um nó. Queridos irmãos, quem está certo e quem está errado? Eu sei quem está perdoado é aquele que está integrado. Certo e errado não me interessa. Se interessa para você, para mim não interessa. Para mim interessa aquele que está perdoado, aleluia. Eu vou ficar preocupado com o certo e com o errado? Se aquele está certo, se aquele está errado. O importante é estar aqui e estar perdoado, aleluia. Porque somos integrados à casa de Deus, porque somos integrados ao povo do Senhor, porque somos integrados pelaquele que o anjo da morte passa direto, aleluia. Sabe, esse Deus tem muito mais. Estamos falando, amados, do principal, que é salvação. Mas o Senhor tem muito mais. O que tem que brotar em nós é o desejo de cultuar, o desejo de estar, o desejo de estar no nosso coração uma certeza. Porque o problema não é seu. Não leva para você a culpa, não crie inimizade comigo, dizendo: o pastor está me perseguindo, conhece minha vida. Eu não pesquisei, sabe, eu não olhei, mas vou dizer, sabe, não é um problema seu, é um problema desde Jesus Cristo, sabe, é um problema antes de Jesus Cristo, sabe, a gente viu ali, sabe, desde ali, Jesus, vamos falar de Jesus, senão nós vamos falar da Bíblia inteira, vamos demorar 3 dias. Jesus começa a pregar e distribui pão, e multidão enche, e distribui peixe, e multidão vem atrás dele. E daí essas multidões chegam a ele, e ele fala assim, e ele coloca, eu acho que planta no seu coração, dizendo assim: agora eu vou falar de vida eterna. Agora que esse povo está aqui, eu vou falar de vida eterna. E quando ele fala de vida eterna, quando ele fala que ele é o pão da vida, quando ele fala que aquele que tem que fazer parte dele, tem que comer dele, tem que beber o seu sangue, irmãos, não é 1, não é 2, sabe, não é 3, queridos irmãos, sabe, não é 1, não é 2, não é 3, todos vão embora. Quando Jesus fala de salvação, quando Jesus fala de redenção, quando Jesus fala de eternidade, todos vão embora. Ficam 12 com ele, sabe? Eu não desanimo, sabe? Eu desanimo, mas não desanimo tanto como eu já vi muitas pessoas desistindo. Porque tem 6, porque são sempre os mesmos, porque tem 10, porque tem 12, porque assim, já desanimam, já não acreditam. Aqui não vai dar nada, aqui não vamos ser quem devíamos ser, aqui não é assim. As pessoas desanimam, sabe, porque eles têm o seu ministério focado, sabe, em homens de sucesso. E eu tenho meu ministério focado em homens fracassados. Está entendendo? Eu tenho todo o meu ministério focado em homens que fracassaram. Mas essas pessoas têm o seu ministério todo focado em homens, sabe, que foram de grande sucesso. O meu ministério está focado, sabe, em Noé, que pregou 100 anos e entrou só ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras na arca. E ele martelou aquela arca durante 100 anos.
Está entendendo isso? Está entendendo isso? O homem pregar, a pregação vem de Noé, amados. Você está aqui ouvindo a palavra pregação porque Noé pregou a arca. Durante 100 anos sua vizinhança, as cidades ao redor, zombaram e disseram: o que você está fazendo, Noé? Uma arca no meio desse deserto. Está entendendo isso? E durante 100 anos ele pregou. Fracasso. Ninguém aceitou. Meu ministério é baseado em Jeremias. Todo mundo dizia: olha, é lindo, é maravilhoso, Deus nos livrará, Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai exterminar nossos inimigos, Deus vai arrasar com nossos inimigos. Jeremias é levado à presença do rei e fala: nós vamos pelejar, nós vamos ficar 7 anos escravos. Bate no Jeremias, bota ele para fora. Deus fala assim: volta lá. E diz que agora, por eles não ouvirem, vai ser 70 anos. E Jeremias volta. Deus mandou eu voltar e eu vou dizer: vai ser 70 anos. Prende esse homem. E prenderam Jeremias. E o que Jeremias falou aconteceu. E alguém ouviu a pregação de Jeremias? A palavra de Deus diz que todos foram presos. Jeremias foi tirado da cisterna e falou assim: você está livre, pode ir embora. Sabe o que é pregar e ninguém te ouvir? Então, se eu estou falando para vocês aqui, eu estou contente, estou feliz, porque alguém está me ouvindo. Se vão se integrar, isso depende de vocês, porque eu não fui chamado para acorrentar nem para prender. Fui chamado só para pregar. Como esses homens também estão no céu na glória de Deus. Por quê? Porque eles pregaram. Jeremias saiu sozinho, Noé com mais 7 com ele. Sabe? Está aí. Jesus tinha uma multidão ouvindo. Ele pregou. Ninguém ouviu. Mas Pedro naquela hora olhou: onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Jesus na mesma hora fala assim: está vendo, Pedro? Você não falou isso de você mesmo. Você não falaria isso se o Espírito Santo não tivesse te revelado. Está entendendo? Mas passado algum tempo, Jesus foi preso. E preso estava sozinho. E Pedro: não conheço. Está entendendo? Que tipo de ministério você espera? O importante é estar incorporado. O importante é estar incorporado. Aleluia. O importante é ter a destreza de Noé, de conseguir salvar seus filhos e suas noras. Sabe, o importante é estar nessa situação. Está entendendo? Por que Jeremias não conseguiu salvar sua família? Jeremias era solteiro ali. Jesus solteiro. Está entendendo? Porque a promessa de Deus é válida. Noé era casado e tinha 3 filhos, pois Deus foi criterioso com ele, aleluia. Então, tipo assim, se nós formos ver, as promessas de Deus são maiores, mas para quem? Incorporado. Para quem faz parte, para quem está integrado. Que você possa sair essa noite daqui, diz assim: olha, eu sou integrado, incorporado à presença do Senhor, amém?